Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias. Vamos para a nossa revisão. Muito bem, vamos começar da nossa revisão e vamos começar falando sobre a unidade de medir distâncias muito pequenas. Tudo bem? Então, imagina que nós temos uma régua de 30 centímetros. E essa régua, nós temos os centímetros e os milímetros. E o milímetro nada mais é, que o metro dividido em 1000 partes. Agora, você imagina pegar 1 milímetro e dividir ele em 1000 partes? Pois bem, essa é a unidade que nós conhecemos como micrômetro. O micrômetro, ele é a milésima parte de 1 milímetro. Então, observe comigo aqui na tela. Aqui, ao meu lado, eu tenho aqui entre 1 centímetro, 0 e 1 centímetro, Essa primeira unidadezinha é o milímetro. Então, eu vou pegar essa parte, esse menor pedaço, e dividir ainda em 1000 partes. Então, depois dessa divisão, o pedacinho que eu tenho, que eu não consigo nem imaginar, ele equivale a 1 micrômetro. Tudo bem? Então, o micrômetro, eu pego 1 milímetro e divido em 1000. Então, ele vai ser 0,001 milímetros. Beleza? Então, 1 micrômetro equivale a 0,01 milímetro. Se eu pensar, agora transformando isso para metros, então eu vou ter um número com 0,6 casas decimais. Tudo bem? Então, vai ter 0,00001. Então, isso seria a unidade do micrômetro. Tudo bem? Então, e o micrômetro, ele é representado pela letra grega micron, tá? Que é esse M aí, meio estranho, meio M, meio U, tá bom? Então, um micrômetro equivale a... Ele vai ser representado por essa letra M, meio estranho aqui, que é uma letra grega, é o micron, e do lado a unidade de medida metros. Então, uma das formas de se medir distâncias muito pequenas é utilizando o micrômetro. Professor, e onde que eu consigo ver isso? Bom, se eu imaginar o fio do nosso cabelo, ele vai ser uma unidade bem pequena. Tudo bem? Então, o micrômetro ele é utilizado para medir também, por exemplo, a espessura do fio de cabelo, os componentes eletrônicos, o fio de energia, por exemplo. Cada espessura desse fio está na unidade de medida de micrômetro. Então, uma das unidades para medir distâncias muito pequenas é o micrômetro. Lembra da evolução do chip de celular? O chip de celular antes era o maior, depois ele foi para o microchip. E agora nós já estamos no nanochip. Tudo bem? Então, essa é uma das formas de se medir medidas muito pequenas. Agora, continuando também nessa ideia de medir distâncias muito pequenas, vamos pensar em distâncias muito grandes. Por exemplo, qual é a distância da Terra até o Sol? Você consegue imaginar? Muito bem. Para estabelecer essa unidade, nós utilizamos a unidade astronômica, que é o valor aproximado da Terra até o Sol, tá bom? O valor da distância da Terra até o Sol. Acompanhe comigo na tela. Pois é, como eu estava falando, às vezes eu tenho pequenas distâncias, mas eu também tenho distâncias muito grandes, que seriam as distâncias astronômicas. E como transformar uma unidade que está em quilômetro para uma unidade astronômica? Tudo bem? Então, temos aqui um exemplo que diz assim: um satélite artificial atingiu a medida de distância de 7,5 vezes 10 à oitava quilômetros da Terra. Qual é essa medida de distância em unidades astronômicas? Ou seja, eu sei que um satélite ele está a essa distância da Terra.
né? E aí ele pede para colocar essa unidade, né, essa distância, em unidades astronômicas. Para isso, eu preciso entender como que foi definida essa unidade astronômica. Então, uma unidade astronômica, ela equivale a 150 milhões de quilômetros, beleza? Então, para eu ter uma unidade astronômica, ela equivale a 150 milhões de quilômetros, que é a distância aproximada entre o Sol e a Terra, tá bom? Então, a distância em questão, né, que está em quilômetro, é 7,5 vezes 10 à oitava. Ou seja, esse 10 à oitava, gente, toda vez que eu pensar em um número que a base é 10, o que eu tenho que lembrar? Eu vou estar multiplicando por um número que tem a quantidade de zeros que está no expoente. Nesse caso, 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou multiplicar 7,5 vezes esse valor todo, tá bom? Que nesse caso aqui seria 100 milhões. Tudo bem? Então, eu vou multiplicar 7,5 por 100 milhões, que vai ser o valor de 750 milhões de quilômetros. Ou seja, a distância do satélite até a Terra é de 700 milhões de quilômetros. Só que ele não quer essa distância em quilômetros, ele quer essa distância em unidade astronômica. Aí eu posso fazer uma regra de 3, né? Utilizando a ideia da unidade astronômica. Então, por exemplo, quais seriam as duas grandezas? Apesar que não vamos responder dessa forma. Mas quais seriam as duas grandezas? Posso pensar a unidade astronômica e o quilômetro, tá bom? Então, uma unidade astronômica, nós sabemos que equivale a 150 milhões de quilômetros. Então, a distância que eu quero, 750 milhões de quilômetros, equivale a x. Posso fazer como uma regra de 3. Fazendo essa regra de 3, nós vamos obter essa divisão aqui, tá bom? Porque ó, vai ficar 1 vezes 700 milhões de quilômetros e x vezes 150 milhões de quilômetros. E dividindo agora esse número que tem essa quantidade de zeros, nós vamos obter 5 UA. O que seria esse UA? Unidades astronômicas. Lembra que aqui, ó, quando eu tenho vários zeros, eu posso simplificá-los. Então, 1 com 1, 2 com 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Então, essa conta toda, apesar de vários zeros, eu vou ter 75 dividido por 15, né? 75 dividido por 15. Qual é o número que eu multiplico por 15 que dá 75? 5. Ou seja, a distância entre o satélite e a Terra, né? A distância dos satélites, da distância do satélite e a Terra, em unidades astronômicas, é exatamente 5 UA, ou 5 unidades astronômicas. Beleza? Também vamos trabalhar aqui a ideia de transformar centímetros para micrômetro, né? Qual a medida de comprimento em micrômetro de uma régua escolar de 30 centímetros? Beleza? Então, eu quero determinar qual será a medida da régua, né, escolar de 30 centímetros em micrômetro. Ok. Então, eu tenho que pensar o seguinte, né? O primeiro passo vai ser transformar de centímetros para milímetros. Aí, o que é que eu faço? Se eu lembrar lá na tabela, aquela tabela dos múltiplos e submúltiplos do metro, eu vou ter o metro, eu vou ter o decímetro,
eu vou ter o centímetro e vou ter o milímetro. Tudo bem? Então, se eu estou com uma unidade em milímetros, ou em centímetros, que é 30, e eu quero ir para milímetros, eu vou multiplicar esse valor por 10, tá bom? Então, 30 centímetros equivale a 300 milímetros. Até aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, como eu sei que 1 micrômetro equivale a 0,001 milímetro, eu posso fazer isso utilizando a ideia da regra de 3, né? Então, 1 micrômetro equivale em milímetros, né? Então, 1 micrômetro equivale a 0,01 milímetros. Então, 300 milímetros equivale a X, né? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer, né, a proporção direta. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 0,001 vezes x é igual a 1 vezes 300, que é o próprio 300. Tudo bem? Então, 300 dividido por 0,01. Vamos fazer uma observação bem aqui, ó, porque eu estou dividindo 300 pelo número muito pequeno. Então, só que eu posso escrever esse 0,01, né, só para facilitar essa divisão, como sendo quem? 1, e aqui eu estou dividindo por quanto? Ó, tem quantas casas decimais? 3. Então, 1 dividido por 1000. Tá bom? Então, substituindo aqui, ó, eu vou ter que 300 dividido 1 sobre 1000. Tá? E aí, eu sei dividir fração. Como é que eu divido fração? É o produto dos meios, ou é a primeira vezes o inverso da segunda. 1000 dividido por 1. Por isso que nós vamos obter 300 mil micrômetros. Beleza? Então, essa daí foi, né, como transformar de centímetros para micrômetros e também como trabalhar com unidades de medidas muito grandes. Beleza? Agora vamos trabalhar com unidades de medidas, né, utilizadas na informática. Então, para isso a gente precisa entender um pouco da evolução dos equipamentos, né? Esse aqui ao meu lado, provavelmente não seja muito da geração de vocês, mas ele é o disquete. O disquete, ele era um dispositivo móvel, né, que você colocava e tirava do computador, e ele tinha uma capacidade que variava ali de em torno de 720 KB a 5,76 MB, né, megabytes e kilobytes. Depois disso, nós evoluímos, saímos do disquete e chegamos ao CD, né? O CD, que até a capacidade dele, até muito tempo, foi de 700 MB, ou 700 megabytes, beleza? Depois disso, nós fomos para os pendrives, né? Que é a nossa ferramenta, esse nosso dispositivo de armazenagem mais comum, né? O pendrive, que hoje nós temos pendrives de terabytes, tudo bem? Então, sempre que a gente trabalhou na informática, nós fomos evoluindo os equipamentos de armazenagem, beleza? Só que para isso nós precisamos entender, né, como que funciona. Qual é a primeira, né, primeira unidade de medida na informática? É o bit, tá bom? O bit, ele é o próprio nome, o símbolo dele é esse mesmo. Depois do bit, nós tivemos o byte. E o byte, qual é a diferença do bit por byte? O bit, ele vai funcionar basicamente em duas medidas, né? Em 0 e 1. Só que para fazer esse composto, eu preciso pelo menos de 8, né? 8, 0 e 1. E aí, quando eu tenho 8 desses, eu tenho um byte, beleza? Então, primeiro foi o bit, depois foi o byte. E aí, depois nós fomos evoluindo.
passa a evoluir as unidades de medidas da informática. Então, nós começaremos, né? Começamos com o byte, depois a gente vem para o bit, né? Nós começamos lá que 1 byte equivale a 8 bits. Depois nós vamos para o kilobyte, né? Que vai ser 1024 vezes maior do que o anterior, que vai ser 1024 bytes, beleza? Depois nós vamos evoluir ainda mais e vamos para o megabyte, que vai ser 1024 vezes maior do kilobyte, beleza? Então começou com kbyte, depois nós evoluímos para o megabyte, que vai ser 1024 vezes, né, 1024 kilobytes. Depois disso, nós continuamos na evolução. Vamos para o gigabyte. O gigabyte é 1024 vezes maior do que o megabyte. Tudo bem? E depois do megabyte, nós vamos... do gigabyte, nós vamos para o terabyte. Tudo bem? E 1 terabyte equivale a 1024 vezes 1 gigabyte. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos continuar agora falando desse tipo de armazenagem, né? Trabalhando com essas unidades. Acompanhe comigo na tela. Muito bem, então, um arquivo com 1 terabyte possui quantos MBs, né? Quantos megabytes? Então, um arquivo de 1000 megabytes possui quantos, ou de 1 terabyte possui quantos megabytes? E aí eu tenho que entender essa evolução, tá bom? Então, ó, primeiro foi o bit, que o byte é 8 vezes maior. Depois nós tivemos o kilobyte, que é 1024 vezes maior do que 1 bit. Depois o megabyte, que é 1024 vezes maior do que o kilobyte. Depois nós tivemos o gigabytes, que é 1024 vezes maior do que o megabytes, e o terabytes, que é 1024 vezes maior do que o gigabytes. Então ele quer saber quantos MB, né? Um arquivo que possui 1 terabyte equivale a quantos megabytes. Então, é só pensar o seguinte, ó. 1 tera, ele é 1 terabyte, né? 1 terabyte, ele vai ser 24 vezes maior do que 1 gigabyte. Então, vai ser 1024, né? Gigabytes. Tá bom? Depois, para chegar no mega, eu vou ter que multiplicar ainda novamente por 1024. Então, vai ser 1024 vezes 1024, né, megabytes. Então, seria esse número aqui, né, o tamanho em megabytes. Beleza? Então, do tera multiplica por 1024, depois multiplica por 1024 novamente. Tá bom? Posso fazer essa conta aí, mas a gente pode dizer também que é 1024 ao quadrado megabyte. Só para não trabalhar com números muito altos. Vamos falar agora de frequência relativa, né? Frequência relativa é uma medida estatística que expressa a proporção ou percentual de vezes em que um determinado evento ocorre em relação ao número total de observação ou experimentos realizados, podendo ser expresso em percentual ou em decimal. Então, como que eu faço para determinar a frequência relativa? Eu vou pegar a frequência absoluta, dividir pelo total e multiplicar por 100. Beleza? Então, nós tivemos aqui o exemplo da dona Josefa, que vendia din-din, né? E aí, ela tem aqui, ó, que o sabor de morango, em um determinado dia, foi vendido 5 unidades, o de chocolate 4, o de cupuaçu 8 e o de maracujá 20. Para determinar a frequência relativa, o que eu tenho que fazer? Para isso, eu posso ter o auxílio da calculadora. Então, pegando aqui a nossa calculadora,
né? Pegando aqui a nossa calculadora. Como que eu faço para determinar aqui a frequência relativa? Eu vou pegar a frequência absoluta, 5, vou dividir pelo total. Vou pegar a frequência absoluta, 5, dividir pelo total, que no caso é 20. Então, 5 dividido por 20, eu tenho 0,25. Depois eu multiplico por 100. Então, vou pegar 0,25 vezes 100, que é igual a 25%. Da mesma forma, eu posso fazer para determinar de chocolate. Pegar 4, dividir por 20, 0,2. Então, 0,2 vezes 100, que vai ser igual a 20%. Da mesma forma, o de cupuaçu, 8 dividido por 20, 0,4. Multiplica por 100. Então, vou pegar 0,4 vezes 100, que é igual a 40%. E, da mesma forma, o de maracujá, 3 dividido por 20, é igual a 0,15 multiplicado por 100, né? 0,15 vezes 100 é igual a 15%. Beleza? E a soma disso é igual a 100. Beleza? Como construir um gráfico de coluna? Então, a primeira coisa que eu tenho que escolher, né, é qual do tipo de frequência eu vou trabalhar. Então, selecione os dados que você deseja representar no gráfico de coluna. Para este exemplo, usaremos os valores da frequência absoluta ou frequência relativa da tabela que a gente acabou de construir, tá bom? O segundo passo é preparar os eixos. Então, o eixo X irão ficar os valores, né, as variáveis, e o eixo Y, as frequências, né? Certifique-se de que os rótulos estejam claramente legíveis e em uma unidade lógica. O terceiro passo é desenhar as barras, né? Para cada valor, desenhe uma barra no gráfico de coluna com altura proporcional à frequência correspondente. Então, ó, lembra lá da nossa tabela? O de morango foram vendidos 5 unidades. Então, aqui no nosso eixo Y, nós estamos de em uma unidade, e aqui no nosso eixo X, nós colocamos as variáveis, que são os sabores dos din-dins. Então, o din-din de morango vendeu 5 unidades, o din-din de chocolate vendeu 4 unidades, o de cupuaçu, 8 unidades, e o de maracujá, 3 unidades. Beleza? Então, eu sempre vou construir a coluna da altura da frequência que eu estabeleci. Se fosse em percentual, esses valores estariam em porcentagem. Temos agora aqui como construir um gráfico de setores, né? As notas que 10 alunos de uma turma tiveram em uma prova de biologia foram transcritas na tabela seguinte. Então, nós temos aqui, e aí vamos criar um gráfico de setores. Para isso, nós dividimos em 3 grupos. Notas maiores do que 6, notas entre 4 e 6 e notas menores ou igual que 4. Tudo bem? Então, notas maiores do que 6. Nós tivemos 5 notas. Então, 9,2, 8,5, 7,8, 7 e 6,3. No G2, nós vamos ter 3 notas. E no G3, nós vamos ter 2 notas. A soma da quantidade de notas é igual a 10. Então, para determinar cada setor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3 simples. A quantidade total de alunos, 10, equivale a 360. Então, 5 alunos que estão no G1 equivalem a X. E aí eu posso fazer o produto do meio pelos extremos. Vou ficar com 1.800 dividido por 10. Ou seja, o primeiro setor tem que ter 180 graus. Já o G2, eu vou fazer a mesma relação.
10 alunos equivalem a 360, 3 equivale a x. Faço o produto do meio pelos extremos, né? Então, 3 vezes 360 é 1080, dividido por 10, o setor vai ter 108 graus. E o último, né, o G3, eu tive 2 alunos de um total de 10. Então, 10 alunos equivale a uma volta completa, ou seja, 360. 2 equivale a x. Faço o produto do meio pelos extremos. 2 vezes 360 é 720, dividido por 2, ou por 10, dá 72. Beleza? Então, o nosso gráfico vai ser esse, né? Nosso terceiro passo, eu vou desenhar um círculo e vou dividir os setores. O primeiro setor, ele teve 180 graus, que é esse setor aqui, ó. O segundo setor, ele vai ter 108 graus. E o terceiro setor, que é o G3, né, vai ter um total de 72 graus. Beleza? Então, essa foi a nossa revisão e até o nosso próximo encontro.